Você está procurando um celular que seja bom e barato para comprar nessa Black Friday, mas acabou se deparando com diversas opções e agora não sabe qual escolher? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe uma lista completa dos melhores celulares da Samsung com o melhor custo-benefício para você comprar nessa Black Friday. Essa lista vai desde celulares básicos a celulares top de linha, mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, e como eu disse que esse vídeo vai desde celulares básicos a celulares top de linha, vamos começar pelo mais básico, que no caso é o Galaxy A07. Esse celular hoje é um dos melhores custo-benefícios que a Samsung tem em celulares de entrada. No caso, o Galaxy A07 ele tem um preço que gira em torno de seus 700 a 900 reais. Lembrando que a gente está em período de Black Friday, então esse preço tende a cair. Além disso, ele traz o processador Helio G99, que é um processador muito bom para celulares na categoria dele, já que o Galaxy A07 com esse processador faz seus 416 mil pontos no AnTuTu, entregando uma boa potência para um celular básico. Além disso, ele traz opções de 4 ou 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna. Além disso, ele traz uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED com seus 90 Hz, sendo basicamente uma das melhores telas de celulares de entrada, e ele já traz um ótimo conjunto de câmeras para o celular na categoria dele, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels e uma câmera retrato de 2 megapixels, e ele traz uma câmera frontal de 8 megapixels. O Galaxy A07 consegue gravar em até Full HD 30 fps com todas as câmeras. Você pode até falar que essas câmeras são ruins, mas a gente tem que lembrar que é um celular bem baratinho. E claro, como esse celular foi lançado esse ano, ele veio no padrão de baterias que se tem nos celulares hoje em dia, que no caso, ele vem com uma bateria de 5.000 mAh, que basicamente vai fazer com que você fique longe da tomada por bastante tempo. Lembrando que se você se interessou pelo Galaxy A07 ou ao decorrer do vídeo você se interessar por algum outro celular, todos os links de compra vão estar aqui embaixo na descrição. E pode comprar sem medo, até porque são links seguros. Mas então, bora para o próximo celular. E o segundo celular do nosso vídeo já é bem conhecido na categoria de celulares básicos. No caso, esse é o Galaxy A16. Esse celular hoje tem um preço que gira em torno de seus 800 reais, mas eu tenho que lembrar que a gente está em Black Friday, então esse preço tende a baixar. Além disso, ele traz o mesmo processador do celular anterior, já que ele vem com um Helio G99, mas aqui ele entrega um pouquinho, bem pouquinho mesmo, a mais potência do que o A07, já que o Galaxy A16 com esse processador faz seus 419 mil pontos no AnTuTu, entregando bem pouco a mais de potência, mas já é mais potente. Além disso, ele também traz ótimas opções de memória para o celular nessa faixa de preço, já que ele vem com seus 4 ou 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna. Além disso, ele traz a exata mesma tela do A07, já que ele traz uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED com seus 90 Hz de taxa de atualização, mas uma das principais diferenças que o A16 tem para o A07 é com relação ao seu conjunto de câmeras, já que o Galaxy A16 vem com câmera principal traseira de 50 megapixels e uma câmera grande angular de 5 megapixels e uma câmera retrato de 2 megapixels. E ele traz uma câmera frontal de 13 megapixels e ele consegue gravar em até Full HD 30 fps com todas as câmeras. De novo, esse conjunto de câmeras pode não parecer muito bom, porém a gente tem que lembrar que é um celular de entrada, então não dá para esperar muito. E assim como o celular anterior, o Galaxy A16 traz uma bateria de 5.000 mAh, sendo dentro do padrão de mercado hoje em dia. Bom, e o terceiro celular do nosso vídeo é basicamente o celular que veio para substituir um dos celulares que era considerado um dos melhores custo-benefícios que a gente tinha disponível nesse mundo de celulares. No caso era o Galaxy A25, porém a Samsung lançou o substituto desse celular, que no caso é o Galaxy A26. Esse celular hoje, no dia dessa gravação, ele tem um preço de em torno de seus 1.300 a 1.500 reais. Mas como a gente está entrando no período de Black Friday, acaba que esse preço vai cair bastante. Aí não vai ter mais nenhum outro celular que bata de frente com ele em relação ao custo-benefício. Além disso, ele já traz o processador Exynos 1280, que é um processador muito bom para celulares na categoria dele, já que o Galaxy A26 com esse processador entrega seus 574 mil pontos no AnTuTu, sendo uma pontuação de celular a nível intermediário. Então ele já supera os primeiros dois celulares que seriam celulares básicos. Mas é claro, para que o celular entregue essa boa potência, ele não tem que ter apenas um bom processador, ele também tem que vir com ótimas opções de memória. E fique tranquilo, até porque esse celular tem sim boas opções de memória, já que ele traz seus 6 ou 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna, sendo boas opções de memória. Além disso, ele traz uma tela muito parecida com os últimos dois celulares. A única diferença está na quantidade de Hz. Aqui, essa tela tem só 6.7 polegadas e tecnologia Super AMOLED, mas ao invés dele vir com seus 90 Hz de taxa de atualização, ele já vem com seus 120 Hz de taxa de atualização, sendo um ponto muito positivo. Além disso, ele já traz um conjunto de câmeras bem melhor que o do Galaxy A16, já que ele traz câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 5 megapixels e uma câmera retrato de 2 megapixels.
megapixels, mas ao invés de ele gravar em Full HD 30 fps com essa câmera, ele já consegue gravar em até 4K 30 fps, então foi um salto bem grande de qualidade. Além disso, ele traz uma câmera frontal de 13 megapixels, que aqui sim consegue gravar em apenas Full HD 30 fps. E logicamente, como ele foi lançado esse ano, acaba que ele vem com a bateria padrão de mercado hoje em dia, que no caso é o seu 5000 mAh. Então, assim como os últimos dois celulares, você vai ficar muito tempo longe da tomada com esse celular também. E bom, como o celular anterior já nos trouxe para a categoria de celulares intermediários, vamos continuar nela. E vamos falar de um dos melhores celulares da Samsung na faixa dos R$ 1.600, que no caso é o Galaxy A36. Esse celular hoje tem um preço que gira em torno dos seus R$ 1.600 e já traz um processador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, que é um processador muito bom, ainda mais se você procura um celular para jogos, até porque esse processador entrega uma boa potência, já que o Galaxy A36 com esse processador faz seus 550 mil pontos no AnTuTu. É um pouquinho a menos que o celular anterior, porém, os processadores da Qualcomm acabam sendo um pouco mais bem otimizados para jogos. Então, se você procura um celular para jogar, vai nele. Além disso, o Galaxy A36 já traz seus 6 ou 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna. E se você quer jogar com o celular, opte pela opção de 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória interna, até porque hoje em dia os jogos estão bem pesados para celular e também o mínimo necessário para jogos são os seus 8 GB de RAM, para você não ter travamentos durante a gameplay. E como sempre, a dona Samsung mantém as mesmas configurações de tela nos celulares, já que o Galaxy A36, assim como o Galaxy A26, traz uma tela de 6.7 polegadas, Super AMOLED com seus 120 Hz, que não é uma tela ruim, porém não muda nada de um para o outro. Mas se a tela não mudou, uma coisa que muda bastante do Galaxy A26 para o Galaxy A36 é com relação ao seu conjunto de câmeras, já que o Galaxy A36 traz câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 8 megapixels e uma câmera macro de 5 megapixels. E ele traz uma câmera frontal de 12 megapixels. E ele já consegue gravar em até 4K 30 fps com todas as câmeras, sendo um salto bem grande de qualidade e de resolução das imagens se comparado com o A26. E assim como os últimos três celulares, o Galaxy A36 também traz uma bateria de 5000 mAh, que como eu já havia dito, vai te manter por bastante tempo longe da tomada. E para fechar essa categoria de celulares intermediários, eu vou falar de um dos celulares da Samsung que se enquadra não só como o melhor intermediário da Samsung, mas também um dos melhores intermediários que a gente tem disponível hoje em dia, que no caso é o Galaxy A56. Esse celular hoje, no dia dessa gravação, tem um preço que gira em torno dos seus R$ 1.800 a R$ 2.200, mas é como eu já havia dito para celulares anteriores. Como a gente está em período de Black Friday, esse preço tende a cair. Um dos pontos que contribuem para o Galaxy A56 ser um dos melhores intermediários que a gente tem disponível hoje em dia é o seu processador, já que ele traz o processador desenvolvido pela própria Samsung, que no caso é o Exynos 1580, que é um processador extremamente potente para celulares intermediários, já que o Galaxy A56 com esse processador entrega seus 841 mil pontos no AnTuTu, sendo uma pontuação muito boa. Além disso, ele já traz seus 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna. Mas uma coisa que não mudou se comparado com os últimos dois celulares foi com relação à sua tela, já que ele traz a mesma tela de 6.7 polegadas de Super AMOLED com seus 120 Hz. Além disso, ele traz basicamente um dos melhores conjuntos de câmera que a gente tem disponível em celulares intermediários hoje em dia, já que o Galaxy A56 traz câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 13 megapixels e uma câmera macro de 5 megapixels. E ele traz uma câmera frontal de 12 megapixels. E assim como o Galaxy A36, ele também consegue gravar em até 4K 30 fps com todas as câmeras. E também ele traz uma bateria de 5000 mAh. E lembrando mais uma vez que todos os links de compra desses celulares vão estar aqui embaixo na descrição. Bom, agora que a gente já passou de celulares básicos e celulares intermediários, vamos passar para a categoria de celulares topo de linha da Samsung. E nessa categoria a gente já começa falando de um dos celulares que é considerado o melhor custo-benefício que a gente tem disponível hoje em dia, sendo basicamente o Galaxy S24 FE. Esse celular hoje, no dia dessa gravação, tem um preço que gira em torno dos seus R$ 2.600. Porém, agora com essa Black Friday, é bem capaz que ele caia para os seus R$ 2.000 e acabe sendo o melhor custo-benefício que a gente tem disponível na história. E um dos pontos que faz esse celular ser um dos melhores custo-benefícios que a gente tem disponível hoje em dia é a sua potência, já que o Galaxy S24 FE traz um processador Exynos 2400E, que é um processador extraordinariamente potente, já que esse celular com esse processador faz seus 1.600.000 pontos no AnTuTu, tendo a mesma potência que o Poco X7 Pro, que é um celular extraordinariamente potente e também é considerado um dos melhores custo-benefícios que a gente tem disponível hoje em dia. Além disso, o S24 FE traz seus 8 GB de memória RAM e opções de 128, 256 ou 512 GB de memória interna. E claro, como a gente entrou para a categoria de celulares topo de linha, logicamente as telas mudam.
mudam, e mudam para melhor, já que o Galaxy S24 FE traz uma tela de 6.7 polegadas com tecnologia Dynamic AMOLED 2X, que é basicamente a melhor tecnologia que a gente tem disponível hoje em dia com relação ao painel de LEDs do celular. E essa tela tem seus 120 Hz de taxa de atualização. Além disso, o Galaxy S24 FE traz um dos melhores conjuntos de câmeras celulares na categoria dele, já que ele traz câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 13 megapixels e uma câmera telefoto de 8 megapixels. E ele consegue gravar em até 8K 30 fps com as câmeras traseiras. E ele traz uma câmera frontal de 12 megapixels e ele consegue gravar em até 4K 60 fps com a câmera frontal. Realmente um conjunto de câmeras muito bom. Além disso, ele traz uma bateria de 4.700 mAh. Infelizmente não é uma bateria de 5.000 mAh, mas convenhamos, 4.700 mAh não é ruim. Em sétimo lugar na sua lista, eu trouxe aqui um celular que basicamente foi de onde a Samsung tirou o S24 FE, que no caso é o Galaxy S24. Esse celular hoje tem um preço que gira em torno dos seus R$3.000. E de novo eu tenho que lembrar que a gente está em período de Black Friday, então esse preço tende a cair. Tudo porque que o S24 FE foi retirado do celular. Basicamente, o Galaxy S24 FE tem exata mesma configuração do Galaxy S24, porém ele tem o downgrade, já que o Galaxy S24 vem com o processador Exynos 2400. Como eu havia dito anteriormente, o processador do S24 FE é o Exynos 2400E, que seria a versão econômica do processador. Mas enfim, o Galaxy S24 com esse processador vai ser os 1.663.000 pontos no AnTuTu, sendo até mesmo mais potente que o Poco X7 Pro. Além disso, ele já traz seus 8 GB de memória RAM e opções de 128, 256 ou 512 GB de memória interna. E um dos principais pontos de venda desse celular é basicamente que ele é um celular bem compacto, para quem não quer um celular muito grande. E aqui, o Galaxy S24 tem uma tela de 6.2 polegadas, sendo um celular bem pequenininho. Além disso, ele traz a tecnologia Dynamic AMOLED 2X e os seus 120 Hz de taxa de atualização. E como eu já havia dito anteriormente, são as melhores tecnologias disponíveis para a tela hoje em dia. Além disso, ele traz um conjunto de câmeras que também é extremamente bom, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 12 megapixels e uma câmera telefoto de 10 megapixels. E ele consegue gravar em até 8K 30 fps com a câmera traseira e ele traz uma câmera frontal de 12 megapixels, que consegue gravar em até 4K 60 fps. Mas um ponto que não é muito positivo nesse celular é a sua bateria, já que ele traz uma bateria de apenas 4.000 mAh. Meio estranho, né? Até porque o Galaxy S24 FE traz uma bateria de 4.700 mAh. Era para ser o contrário, mas vai entender, né? Mas é claro, como o S24 foi lançado o ano passado, em 2024, o celular que a Samsung lançou esse ano foi o Galaxy S25, que não só aumenta um número se comparado com o S24 no nome, mas também ele aumenta e muito a sua potência. Mas deixa isso para depois do preço, primeiro vamos falar dele. O Galaxy S25 tem um preço hoje que gira em torno dos seus R$4.000. É um preço até que bem salgado, mas com essa Black Friday é bem provável que esse preço vai cair para perto dos seus R$3.000. E como eu havia dito, o S25 ele tem um ganho muito grande de potência se comparado com o S24. Mas o motivo para que isso tenha acontecido é que, basicamente, a Samsung resolveu colocar um processador mobile que é um dos mais poderosos que a gente tem disponível hoje em dia, que no caso é o Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Para vocês terem uma ideia da potência desse processador, o Galaxy S25 com esse processador vai ser os 2.265.000 pontos no AnTuTu, se enquadrando basicamente na lista dos celulares mais poderosos que a gente tem disponível hoje em dia. Além disso, ele já traz seus 12 GB de memória RAM e ele já traz opções de 128, 256 ou 512 GB de memória interna. E assim como o seu antecessor, ele também foi feito com o objetivo de ser um celular bem compacto. Ele, assim como o Galaxy S24, traz uma tela de 6.2 polegadas, Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz, que como eu já havia dito é uma tela muito boa. E o conjunto de câmeras dele também se manteve o mesmo, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 12 megapixels e uma câmera telefoto de 10 megapixels. E ele consegue gravar em até 8K 30 fps com as câmeras traseiras e ele traz uma câmera frontal de 12 megapixels. E ele consegue gravar em até 4K 60 fps com a câmera frontal. Mas infelizmente um dos pontos que poderia ter melhorado e a Samsung não melhorou nesse celular, se comparado com o S24, foi com relação à sua bateria, já que ele manteve a bateria de 4.000 mAh, que é uma bateria bem pequena, mas pelo menos a Samsung otimiza bem seus celulares, então mesmo que essa bateria seja pequena, ela vai durar por bastante tempo. E nono lugar na nossa lista eu vou falar de um dos celulares que foi por muito tempo considerado um dos melhores do mundo, no caso é o Galaxy S24 Ultra. Esse celular hoje, pelo que eu pesquisei, tem um preço que gira em torno dos seus R$4.500 a R$5.000, sendo um preço até que bom para o celular nessa categoria. Além desse bom preço, o Galaxy S24 Ultra
traz um dos melhores processadores mobile que a gente tem disponível hoje em dia, que no caso é o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ele até pode estar meio esquecido hoje em dia com o lançamento do 8 Elite ou 8 Elite Gen 5, porém esse processador não deixa de ser muito bom, já que o Galaxy S24 Ultra com esse processador entrega os seus 1.814.000 pontos no AnTuTu, sendo um celular extremamente potente. Além disso, ele já traz seus 12 GB de memória RAM e opções de 256, 512 ou 1 TB de memória interna. E já traz uma tela de 6.8 polegadas Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz de taxa de atualização, sendo também uma das melhores telas que a gente tem disponível hoje em dia. Além disso, um dos principais pontos de venda do S24 Ultra é o seu conjunto de câmeras, já que ele traz um conjunto de câmeras extraordinariamente bom, até porque ele vem com câmera principal traseira de 200 megapixels, câmera grande angular de 12 megapixels, câmera telefoto mais retrato de 50 megapixels e uma câmera só telefoto de 10 megapixels. E ele consegue gravar em até 8K 30 fps com as câmeras traseiras, e ele traz uma câmera frontal de 12 megapixels e ele consegue gravar em até 4K 60 fps com a câmera frontal. E claro, como a gente está falando de um S Ultra da Samsung, logicamente ele traz seus 5.000 mAh de bateria, até porque se ele trouxesse menos que isso seria uma vergonha para a Samsung. E como agora no nosso vídeo a gente está na categoria de celulares topo de linha, vamos falar basicamente do melhor topo de linha que a gente tem disponível hoje em dia. E logicamente é o Galaxy S25 Ultra. O celular hoje, pelo que eu pesquisei, tem um preço que gira em torno dos seus R$7.000. Claro, pode variar bastante, mas também quando a gente está entrando na Black Friday é bem capaz que ele caia bastante. Além disso, ele traz um dos processadores mobile mais potentes que a gente tem disponível hoje em dia, que no caso é o Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Para vocês terem uma ideia do quão potente é esse processador, o S25 Ultra com esse processador faz seus 2.265.000 pontos no AnTuTu, também se enquadrando um dos celulares mais potentes que a gente tem disponível hoje em dia. Além disso, ele já traz seus 12 GB de memória RAM e opções de 256, 512 ou 1 TB de memória interna. E também já traz basicamente a melhor tela que a gente tem disponível em celulares hoje em dia, já que ele vem com uma tela de 6.9 polegadas Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz de taxa de atualização. E assim como o Galaxy S24 Ultra, um dos principais pontos de venda do S25 Ultra é o seu conjunto de câmeras, mas se comparado com o S24 Ultra, o S25 Ultra teve uma grande melhoria no seu conjunto de câmeras, já que ele traz câmera principal traseira de 200 megapixels, câmera grande angular de 50 megapixels e uma câmera telefoto mais retrato de também 50 megapixels e uma câmera apenas telefoto de 10 megapixels. E ele consegue gravar em até 8K 30 fps com as câmeras traseiras, e ele traz uma câmera frontal de 12 megapixels que consegue gravar em até 4K 60 fps. E de novo, como a gente está falando de um S Ultra da Samsung, logicamente ele traz uma bateria de 5.000 mAh. Eu não quero parecer chato, mas só quero lembrar mais uma vez que todos os links de compra desses celulares vão estar aqui embaixo na descrição. Basicamente, esses são os melhores celulares da Samsung para essa Black Friday. Já me diz aí nos comentários qual desses celulares você vai comprar ou qual deles você se interessou. Mas se mesmo depois de tudo que eu falei, você não decidiu qual celular escolher, assista um desses dois vídeos, até porque neles eu falo várias outras opções de outras marcas, sendo elas a Xiaomi e a Motorola. Então é só clicar num desses dois vídeos e eu te vejo por lá.